capítulo 21, verso 4. Gênesis 21, 4. Nós vamos ler do 4 ao 14. Você achou? Diz assim a Sagrada Escritura: quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão. Estava rindo, fala comigo, rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, fala conosco nesse dia. Nós estamos aqui porque queremos realmente um encontro contigo. Há uma expectativa da manifestação da tua glória aqui. Fomos poderosamente envolvidos na adoração, tomados de fé, tomados de unção, e nós não queremos ouvir aquilo que a nossa alma quer, mas o que precisamos. Fala conosco, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Se houver algum espírito satânico aqui tentando roubar a atenção, quebrar, ó Deus, o elo entre nós e a tua palavra, nós nesse momento invocamos o teu Espírito para que venha ao nosso encontro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero falar com você sobre coragem. Coragem para fazer algumas mudanças importantes. Coragem para mudar a rota. Coragem para pôr basta. Esse texto que eu li com você é um texto muito forte, porque ele não fala só de um milagre chegando. Isaque é um milagre. Mas esse texto fala do que acontece depois que o milagre chegou. Sim, Deus pode fazer milagres na sua vida, e depois dos milagres, outras coisas acontecerem também. Isaque é a promessa. A promessa que um dia Deus fez para Abraão, há muitos anos atrás, quando ele deixou os parentes, deixou a família, pôs a mochila nas costas e foi atrás de uma terra que Deus ainda não tinha dito onde seria, mas só bastava ouvir Deus, e ele foi. Pois bem, o texto que lemos, Isaque nasce, a promessa chega, Sara sorri, porque na sua velhice ela dá luz a um filho, e Abraão com 100 anos de idade consegue ver o cumprimento da promessa de Deus. Abraão celebra. Mas o mesmo capítulo que mostra uma bela celebração, que mostra um velho vendo que o Deus que começa termina, é o mesmo capítulo que mostra um conflito dentro de casa, um problema dentro de casa. A chegada de uma promessa trazendo um BO dentro da casa do Abraão. Presta atenção. Promessa nova não cancela bagunça que não foi tratada. Promessa nova não invalida as coisas que eu ainda preciso resolver na minha vida. A promessa é Isaque. Isaque chegou. E aí agora Sara está rindo, Abraão está chorando, uma festa maravilhosa, como se tudo agora começasse naquele momento. Não, promessa nova não cancela decisão mal resolvida. Promessa nova não cancela atitudes precipitadas. Promessa nova não anula coisas que eu gerei na minha carne, no desespero.
Promessa nova não cancela a consequência antiga. E esse é o problema que Abraão está vivendo agora. Veja que o texto começa com ele circuncidando Isaac. A circuncisão é o corte no prepúcio do órgão genital masculino. É um machucado que faz na criança, porque Abraão sabe que aquela criança, o Isaac, é uma criança consagrada. Então ele começa com um corte, ele começa a dizer: não, esse menino é a promessa que Deus me deu, é a promessa que... Então ele quer marcar o filho, ele quer marcar a criança com o corte, com a promessa, porque ele entende que promessa de Deus depende de corte, depende de marca, depende de postura, depende de posição, é um sacrifício vivo, porque Isaac pertence a Deus. Isaac não é um sonho do Abraão, Isaac não é um sonho de Sara, Isaac é um sonho de Deus. E eu quero dizer para você, você pode estar sentado aqui e o céu tem expectativa sobre você. Existem promessas que você vai viver que são sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida, sonhos incríveis que talvez não tem muito a ver com você, mas já tem a ver com teus netos, já tem a ver com teus bisnetos. Deus tem sonhos que traçou para nós incríveis. Isaac é o sonho de Deus para Abraão. E agora, no meio dessa festa, porque Isaac foi desmamado, há uma festa, há um júbilo. A Bíblia diz que no meio da festa, um problema antigo vem à tona, porque o filho de Agar, o Ismael, está rindo de Isaac. A Bíblia diz que a festa era para o Isaac, a festa não era para Ismael. A festa era para celebrar a promessa, a festa era para celebrar um novo tempo, a festa era para celebrar aquilo que Deus me prometeu. A festa, bolo, guaraná, bexiga. Mas no meio do texto, a Bíblia diz que a promessa nova está enfrentando uma consequência antiga. E aqui o texto não esconde o que Ismael faz. E isso para mim fala muito, porque eu quero viver promessas de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu sei que tem coisas que Deus me disse da minha adolescência que ainda não foram cumpridas. Eu sei, Diego, sei. Mas eu sei que ao longo da vida eu não fico sentado só esperando Deus cumprir a promessa. Eu também tomo decisões, eu também faço escolhas, eu também acho que posso fazer coisas que muitas vezes Deus não mandou eu fazer. E agora a promessa nova tem um conflito com uma consequência antiga, porque eu posso estar vivendo um tempo novo e ainda lidando com decisões antigas por conta da minha pressa. Eu posso estar vivendo o maior derramar de unção de Deus da minha vida e ainda assim vivendo consequências de decisões antigas. Agar nunca foi plano de Deus. Ismael nunca foi plano de Deus. Agar foi plano da carne. Agar foi plano da ansiedade. Agar foi plano de dizer: Deus deve ser um velho caduco que está sentado no trono cochilando, e ele já esqueceu do que me prometeu, então eu vou dar uma força para Deus, porque já que eu preciso gerar uma nação, eu preciso de um filho. Agar nunca foi plano de Deus. Agar foi a tentativa humana de ajudar um plano de Deus. E nós temos essa péssima mania de ouvir a voz de Deus e não dar crédito na sua totalidade, e queremos ajudar a Deus. E o pior, geramos coisas na carne. Agar foi ideia de Abraão com a esposa, ambos concordaram. Só que tudo que nasce da ansiedade para ajudar a Deus vira problema depois. Não tem jeito. Tudo que nasce da sua pressa, desse pensamento ridículo de que você vai quebrar, como se a Bíblia mentisse, dizendo que você nunca receberá um fardo maior do que as suas forças. Essa necessidade de fazer, de acontecer, porque está todo mundo fazendo. Essa ideia de dizer: eu não aguento mais esperar, eu vou enlouquecer. A gente parece um tolo
colocando em xeque tudo que Deus nos disse. Em Gálatas capítulo 4, verso 23, Paulo fala claramente sobre isso. Gálatas 4, 23 fala: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante... O que Paulo está falando? O filho da escrava nasceu da carne, não foi plano de Deus. Quantas coisas tem na nossa vida hoje que não são planos de Deus? Quantas coisas? Olha que contraste. Paulo está falando: o filho da escrava é carne, Isaac, promessa. O filho da escrava é pressa, Isaac é aliança. O filho da escrava é impulso, é desejo, Isaac é palavra. Quantas coisas hoje estão trazendo prejuízos porque nasceram na pressa, nasceram na precipitação, nasceram porque colocaram uma faca no meu pescoço, nasceram porque eu estou carente, nasceram porque está todo mundo fazendo, nasceram ou estão nascendo agora. Relacionamentos, casar com quem não ama, namorar com quem não ama, para atender uma demanda social, antes só do que mal acompanhado, pelo amor de Deus. A ideia de entender, e eu tenho visto isso, pastor Davis, Dani, pessoas que estão no caminho, pastor, está no caminho, mas começa a olhar muito para a vida do outro, e aí começa a zombar do caminho certo. Vai estourar uma hora, vai chegar no ponto que quer chegar. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu processo, cada um veio de um ninho diferente, cada um tem uma percepção de vida. Deus não trabalha comigo e com você como um bando de gado, que Ele põe o capim e diz: come aí. Deus conhece cada coração aqui, Deus conhece cada estrutura. Deus não me dá na mesma quantidade que dá para você, porque Ele não vai me dar um peso diferente do seu, porque nós somos diferentes. Deus não trabalha com baciada. Deus, Ele escolhe seus filhos e trata cada um com respeito. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe. E agora a casa de Abraão, no dia da festa, está dividida. Está dividida, porque o que nasce da carne sempre vai entrar em conflito com o que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai rir do que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai zombar. Você pode construir uma empresa da carne, uma empresa da promessa. Você pode construir o ministério da carne, o ministério da promessa. Nunca haverá paz debaixo do mesmo teto. Nunca. Porque o que nasce da carne vai rir do que nasce da promessa, vai zombar. E talvez o nosso maior problema hoje não é falta de promessa. Deus já falou com a gente, Deus já nos deu instrução, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sinto o calor do Espírito, eu sinto que Deus me ama, eu sinto que vai dar certo. Mas talvez o meu problema seja o excesso de convivência com coisas que já deveriam ter ido embora. Há um conflito. Você quer administrar tudo. Pastor, eu não quero confusão com ninguém, eu não quero tensão. A bomba vai estourar, varão. O aniversário de Isaac estourou o tumor que estava dentro da casa de Abraão, porque a Sara, que teve a ideia junto com Abraão de pegar a escrava e engravidar, agora ela não suporta ver a escrava com um bastardo dentro da casa. Sara vê Ismael zombando, porque tudo que nasce da carne zomba do que nasce da promessa. E aí, em Gênesis 21:10, ela olha para Abraão e a Sara fala o seguinte, Gênesis 21:10: livre-se dela, livre-se daquela escrava, manda ela embora. Manda ela embora, porque o Ismael, que até então, quando Abraão foi virar o zoinho lá com Agar, era o filho querido, era a ideia boa. Agora ele já é um problema. E agora que eu tenho meu filho da promessa, e o que eu vou dizer? Meu filho Isaac não vai ficar com um bastardo. Põe o 11. Olha o coração do Abraão no dia da festa do Isaac, no dia da promessa.
E isso perturbou demais Abraão. Claro, ele ama os dois, pois envolvia o seu filho. Não é uma cena pesada? Imagina na sua situação. Você é o pai, você tem 2 filhos em casa, sua mulher legítima olha para o teu filho e fala: eu não quero esse menino dentro da minha casa, manda ele embora. E os 2 são seus filhos. O que você faz? Porque isso aqui não é teoria. Tem mudança que é teórica, mas tem mudança que dói. Tem decisão que machuca. Tem mudança que é poema, tem mudança que sangra. E agora Abraão está sangrando por dentro, porque ele sabe que tem que cortar alguma coisa. Tem que cortar. E cortar o que você ama é pesado. Cortar o que ama dói. Cortar o que ama romantiza a fé para dizer: não é assim, o meu Deus nunca permitiria isso. Cortar o que você conhece, cortar o que você gerou, cortar o que você tolerou, cortar o que você ajudou a construir. Você ajudou a construir, você fez parte da história. E é aí que muita gente trava. A maioria trava. Por que trava, pastor? Porque não entendeu o custo de viver uma promessa. Se você quer uma promessa, prepare-se para a dor, porque toda promessa vai exigir rupturas do que foi gerado na carne. Toda promessa. E tem dor que não é castigo, é cirurgia. Em Hebreus capítulo 12, verso 11, o autor dos Hebreus diz: nenhuma disciplina. Sabe o que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Eu não quero fazer, mas eu preciso. E Deus não te chamou para fazer o que você quer, Deus te chamou para fazer o que você precisa. Eu não quero. Toda disciplina parece ser motivo de... Nenhuma disciplina, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, fala comigo, depois, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No começo não é bom. No começo eu choro, me lamento, dói. E aí sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Vamos supor que você fosse Abraão e você falasse: Deus, eu estou com abacaxi aqui em casa, eu gerei um filho com a escrava, meu filho Ismael, eu amo ele. O Senhor, graças a Deus, me deu a promessa que é Isaac, são irmãos, Senhor. E agora a minha mulher falou que o meu filho Isaac não vai crescer com ele, ela está mandando mandar esse menino embora. Meu Deus, faz um milagre, toca no coração de Sara. Meu Deus, quebrando o coração dessa mulher. Eu vou fazer uma edícula no fundo da casa, eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer um sobrado, eu vou comprar um terreno. Meu Deus, me ajuda a conciliar essa situação, me ajuda a manter todo mundo junto, Senhor. Me ajuda, eu quero crescer com todo mundo do meu lado. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Versículo 12. Deus diz para Abraão em Gênesis 21: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Leia comigo a partir de agora. 1, 2, 3. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu. O que Sara pediu? Eu não quero esse menino crescendo junto com o meu filho. A primeira análise é que Deus está sendo cruel. A primeira análise é: cadê o amor de Deus aqui? Mas o amor de Deus, gente, não é como novela da Globo, não. Não é. Deus diz para ele: Abraão, não se perturbe em fazer o que Sara está mandando. O que Sara está mandando? Manda ele embora de casa. Pega o Ismael, pega Agar e vaza. Pipa na linha na pipa, é isso, né? Fala. Eu não empino pipa. Isso aí. Manda embora. Deus está dizendo: a promessa nunca foi dele, a promessa vai vir de Isaac. Pastor, mas eu estou com dó do Ismael. Deus está ensinando a Abraão que quando você tem um conflito, você tem que proteger a promessa.
Escuta o que eu estou pregando aqui, porque tem pessoas em conflito aqui. Diante de um conflito, proteja a promessa. Mas pastor, e o Ismael? Escuta, tem rompimento que não é frieza. Tem rompimento que é proteção de destino. Tem rompimento que não é que eu sou ruim. Tem rompimento que é entender o seguinte: eu preciso proteger a promessa. Eu preciso preservar a herança. Em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus vai dizer uma coisa incrível. Mateus 5, 29, lê comigo no 3, 1, 2, 3. Se o seu olho direito o fizer pecar, o que você faz? Põe colírio nele? O que você faz? Põe uma bandana nele? Põe uma lente de olho azul? O que Deus manda você fazer se o seu olho esquerdo, direito fizer você pecar? Arranca e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno por ele. Melhor é um corte honesto do que uma destruição lenta. Melhor é uma tramontina do que uma destruição aos poucos. E se talvez você está dizendo: pastor, o senhor está pregando aqui, eu estou com dó do Ismael, eu estou com dó dele. Não fique com dó dele não, porque quem vai criá-lo é o Senhor. Quem vai fazer dele um flecheiro é o Senhor. E a mesma bênção que Deus derramou para Isaac, Deus também derramou para Ismael, que seria um povo forte, abençoado e numeroso, e ninguém poderia resistir. Mas você não pode proteger ao mesmo tempo o que Deus te prometeu e o que a carne produziu. Você precisa separar. Nós precisamos separar, nós precisamos romper. Se você quer um avivamento, pode deixar debaixo do mesmo teto aquilo que está rindo da promessa, aquilo que está zombando da promessa. Isso se aplica a tudo na sua vida, a tudo. Não dá para herdar a promessa administrando sabotagem. Não dá para herdar a promessa gerando frutos do pecado. Não dá para herdar promessas trazendo frutos das minhas más escolhas. Eu preciso liberar Ismael. Eu preciso deixar que ele vá. E não tenha dó dele não, porque no versículo 13 de Gênesis 21, Deus diz para Abraão: pega aí o pão, pega a água, manda esse menino embora, porque dele, mas também do filho da escrava, farei um povo, pois ele é seu descendente. Se você obedecer e confiar no Senhor, Deus está falando: eu resolvo o que você já não pode mais resolver. Existem promessas que Deus nos fez, que só vão ser plenas se nós nos posicionarmos sem medo, sem angústia. Coragem. É um tempo de coragem. É um tempo de ou crer no que Deus nos prometeu, ou nós vamos ficar administrando Ismael rindo da promessa. Quantos anos mais você vai deixar que Ismael ria da promessa? Tem coisa que você entrega a Deus e Ele vai governar a partir de agora. Aí no versículo 14, eu amo esse texto, porque a Bíblia diz, fala comigo, na manhã seguinte. Repita comigo, na manhã seguinte. Não foi daqui um mês, não foram daqui 2 meses, não foram daqui 3 meses. Abraão não falou: eu vou fazer terapia, eu vou consultar alguém, eu vou pensar melhor. Não, Deus falou para ele o seguinte: ouça o que Sara te disse. E quando foi que ele foi obedecer a Deus? Fala comigo, na manhã seguinte. Não demore, Abraão. Na manhã seguinte ele levantou e fez o que tinha que fazer. Não significa que era fácil, não significa que as lágrimas não estavam rolando, não significa que ele não amava Ismael, significa que eu não posso deixar na minha vida o que está rindo da promessa, cortar o que nos machuca. Mas quantas coisas fazem bem para as minhas emoções estão rindo da promessa? Quantos comportamentos, quantas amizades, quantas práticas. Abraão levantou na manhã seguinte, porque quando Deus fala claro com você, adiar também é desobedecer. Quando Deus fala claro com você e você fica empurrando com a barriga, Deus já falou, é isso, vai meu filho,
vai meu filho, mas espera pastor, eu preciso de um sinal, eu preciso de mais um sinal, eu preciso de mais um sinal, eu vou fazer mais uma campanha, eu vou esperar a vigília do mês que vem. Quando você adia o que Deus já falou claramente, esse adiamento se chama desobediência. Mas hoje o Espírito Santo está aqui. Eu não vim aqui trazer um recado meu, eu vim trazer um recado do Espírito. Se eu pudesse escolher, eu não pregaria essa palavra hoje, talvez pregaria outra, mas eu sei que essa é a palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Se nós queremos uma promessa maior, nós precisamos mandar embora quem ri da promessa. Quem é que ri da promessa? Quem é que ri do que Deus te prometeu? Quem é que zomba da promessa? Em Tiago capítulo 1, versículo 22, diz para a gente ser praticante da palavra e não ouvinte. Deus mandou, faça. Deus mandou, faça. E o que é que Deus mandou que você está adiando? Qual é a decisão? Está clara como a luz do sol. Está na cara. Está na cara. Há uma amargura, há uma dor. Ele levantou de madrugada, pegou pão, pegou água, entregou, despediu, doeu, sangrou, mas obedeceu. Obedeça. Obedeça o que o Espírito está soprando a você. Obedeça o que o Espírito está soprando a sua alma. Não é sobre não doer, é sobre obedecer. Eu já tomei decisões na minha vida que doeram muito. Decisões que algumas vezes eu falei, Deus, não é possível, eu vou tomar essa decisão e eu gostaria que o dia não amanhecesse. Não sei se você já passou por isso. Ter uma noite tão densa, uma noite tão ruim, que você fala, meu Deus, eu não quero encarar o dia de amanhã. Então por favor, segura essa lua aí em cima. Mas o sol nasce, e soberanamente, quando você acorda obedecendo a Deus, a força que você achou que não tinha, Ele te dá. A coragem que você achou que não tinha, Ele te dá. A ousadia que você achou que Ele não tinha, Ele te dá. Você não serve a um Deus falido, você serve a um Deus que tem projeto. Você serve a um Deus que não erra. Você serve a um Deus que tem começo, meio e fim. O céu não é como a bagunça da nossa vida. O céu sabe o que está falando. Coragem! 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 Deus manda eu gritar nesse altar: coragem! Não dá para ter Ismael no mesmo teto, debaixo do mesmo teto que Isaac. E sabe o que é maravilhoso? Deus não tira Ismael de casa. Quem tira Ismael de casa é Abraão. Porque seria muito fácil eu orar, acordar, e de repente, como foi com Eliseu, ou Deus desaparecer com o meu Ismael. Não. Deus vai falar para Abraão: tira você. É você que vai tirar o Ismael de casa. Tem ambiente que Deus não vai fechar. Quem vai fechar é você. Tem despedidas que não é Deus. Senhor, cria um ambiente perfeito. Não tem ambiente perfeito. É você pegando água, pegando pão e dizendo: acabou. E eu não estou falando especialmente de gente não, pessoal. Eu estou falando de versões nossas. De versões nossas, temperamentos, ideias que nós trouxemos para nós em momentos que nós estávamos apressados. E esse comportamento continua. E Deus está dizendo: eu tenho pressa de te usar. De ti virá uma grande nação. Mas é você que vai fechar. A gente vive uma fase onde as pessoas terceirizam tudo. Esses dias uma pessoa me procurou na igreja dizendo que ela estava com crise no casamento, porque a igreja não investia muito em cursos para casais. E eu disse: seria maravilhoso, nós temos encontro de casais como vocês têm aqui, mas nenhum encontro de casal vai superar o que você tem que fazer. Tem soluções que são nossas. E o Espírito Santo manda eu perguntar para você: você tem coragem? Você tem coragem de tomar uma decisão, de tirar do teto, debaixo do teto onde você está, quem está rindo da promessa? Qual é o Ismael? Qual é o lugar? Você tem coragem de colocar um limite? Deus disse: Sara está certa. Eu também não quero ninguém rindo da promessa. Eu também não quero ninguém zombando da promessa. Porque Isaac é o plano que eu fiz para você. Ismael é o seu plano da carne. Eu vou fazê-lo por aliança a você, Abraão.
Mas o que eu sonhei para você, desde o começo, foi Isaac. Isaac nunca terá paz numa casa enquanto Ismael estiver sentado à mesa. É para a gente pensar. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero ter a casa que Deus tem para mim. Eu quero chegar e ter o ministério que Deus tem para mim. Eu quero ter o casamento que Deus tem para mim. Eu quero ter a unção que Deus tem para mim. Eu quero. Porque um dia eu, como você, coloquei a mochilinha nas costas e entrei na pia do batismo e falei: Senhor, para aquela vida eu não volto mais. Um dia eu vim num culto como esse e o Espírito Santo me pegou, minha língua enrolou e eu falei: é essa a vida que eu quero. Mas nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis, e nós tomamos comportamentos que muitas vezes nos trazem Ismaéis. Mas hoje o Espírito está dizendo: pare de sustentar a culpa, pare de sustentar a aparência, pare de sustentar a doença, pare de sustentar relações doentes, a indisciplina, porque chega uma hora em que permanecer com aquilo que eu não quero vira infidelidade diante de Deus. Nem tudo que fez parte da sua história pode governar seu futuro. Ismael fez parte da história de Abraão, mas Deus está dizendo: manda ele embora, porque ele não vai governar seu futuro. Eu tenho marcas, você tem, e o Espírito Santo está aqui hoje. Você está aí? Hoje é um dia para olhar para dentro. Hoje é o dia para lembrar de promessas. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eu tenho. Mas nossa vida nem sempre é limpinha, nossa vida nem sempre é bonita, tem os deslizes. E Deus está dizendo: eu não vou anular a promessa. O que eu te prometi eu vou cumprir. Algumas coisas saíram do caminho, ok. Algumas decisões foram erradas, ok. Mas identifique o que está zombando da promessa. Pare de adiar a obediência, entregue as consequências ao controle de Deus, que tudo vai dar certo. Vai dar certo. A minha oração é que o Espírito Santo te tome hoje. A minha oração é que nós possamos ter coragem de dizer: Deus, eu vou cortar o que tem que cortar para viver as promessas. Deus, eu vou colocar no meu coração que eu não vou negociar mais o novo no ambiente do velho. Eu não vou ser mais um ex-assembleano. Eu vou ser alguém que vai viver plenamente aqui na Além do Véu. Amamos a Assembleia de Deus, amamos a Batista, amamos a Lírio. Mas se você está aqui, você tem que deixar os Ismaéis indo embora. Você não pode deixar debaixo do mesmo teto alguém que está rindo da promessa. E eu quero dizer que Deus tem promessas para você nessa casa de oração. Deus tem promessas para você nesse emprego que você está entrando. Deus tem promessas nesse empreendedorismo que você está iniciando. E Deus está dizendo: coragem, meu filho, coragem. A minha oração por você hoje é coragem. Coragem para ir acima, coragem para ir além, coragem. Quantos precisam de coragem aqui? Eu preciso. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. Coragem, coragem. Você não pode ser frouxo. Abraão viveu o que ninguém viveu. Abraão viveu experiências com Deus no Monte Moriá. Abraão viu seu filho Isaac gerar os gêmeos, que de Jacó vieram as tribos. Abraão viu a promessa que Deus lhe fez sendo cumprida. A nação de Israel veio da sua descendência, não veio de Ismael, porque aquilo que Deus prometeu vai cumprir. E a minha oração é para que o Senhor te dê coragem hoje. Coragem para deixar sair tudo que zomba da promessa. Eu tive uma experiência assim. É muito difícil quando você começa algo, as pessoas acreditarem em você. Depois que as coisas estão prontas, né, Davis? Todo mundo vê potencial. Mas algumas vezes Satanás usa pessoas. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele manda gente. Quando o diabo quer te destruir, o diabo também manda gente. E durante um bom período eu andava com pessoas que zombavam da promessa. Não zombavam talvez deliberadamente, mas o que elas falavam perto de mim me entristecia o coração, me fazia andar mais lento, me fazia andar mais confuso, me fazia andar com medo, me fazia andar oprimido. Eu não tinha uma fé tão poderosa perto deles.
Eram pessoas que eu não conseguia ser eu mesmo. Eu não conseguia brilhar a minha autenticidade. Eu não conseguia, e eu sabia as promessas que Deus tinha para mim. Eu sabia tudo o que Deus tinha me dito. E quando Ele me disse, Ele disse como disse para Abraão. Não tinha nada aparecendo. Eu não sabia onde seria, como seria, mas eu sabia que em algum momento Deus faria algo diferente na minha vida. E eu tive que me despedir dessas pessoas. Algumas saíram como colegas, outras viraram inimigos, mas eu tive que deixar os Ismaéis indo embora, porque eu não posso deixar na minha vida quem ri da promessa. Eu queria que vocês colocassem em pé nesse instante. Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Fala mais alto: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Qual é a consequência antiga que está zombando da promessa nova? Qual é? Feche os seus olhos. Fez parte da sua vida. Foi uma decisão, foi uma escolha, foi um momento. Mas Deus me deu aqui. Então você não vai se acostumar em ouvir a palavra, ok? A voz do pastor é sempre a mesma, o ambiente é o mesmo, mas existe uma revelação nova para o seu coração. Então a pregação é uma tabelinha. O pregador que recebe a revelação e você que vai ouvir com atenção. E eu, como sempre digo, eu não tenho a mínima noção do que vai chegar ao seu ouvido. Eu já preguei tantas coisas achando que era uma coisa, e conversando com quem ouviu a palavra, dizendo: nossa, Deus falou isso para mim. Eu disse: mas eu não preguei isso. Porque esse é o poder do Evangelho. A palavra se amolda ao seu coração. E é muito provável que o que o seu vizinho vai ouvir é diferente do que o que você vai ouvir. Quer fazer um teste? No final do culto, pergunte para ele o que ele entendeu. E você vai se surpreender. Parece que ele nem estava no mesmo lugar que você. Porque a palavra, ela é pessoal. Ela é individual. Deus não trata a gente como multidão. Ele sabe o seu nome, seu endereço e como você chegou aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Deixe que essa palavra pegue você também. Abra o seu coração para que o Senhor encha você de uma revelação da palavra. Diz assim Ezequiel 1:1: E aconteceu no 30º ano e no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. A gente consegue ler na NVI? Isso, vamos lá, novamente. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, verbalmente peça ao Senhor para falar com você. Não existe nada mais importante do que ouvi-lo. Talvez você está cansado, com fome. Talvez há uma preocupação com alguma coisa a acontecer. Mas agora não, agora a sua cabeça tem que estar aqui. Nada é mais importante do que ouvi-lo. Nada é mais importante do que receber aquilo que Ele tem para você. Então diga para Deus que você estará aqui. Diga para Deus que você ouvirá a sua voz. E que você dará crédito à voz de Deus. E que esta voz vai tocar em você. Esta voz vai erguer você. Essa voz vai pôr você em pé. Não importa como você chegou. O importa é como você vai sair. Pai, fala conosco. Nós repreendemos todo ataque do mal. Repreendemos toda cilada do inferno. E pedimos: fala conosco, Senhor. Satanás, você está repreendido agora. Nada vai roubar a semente de cair em terra fértil, nada vai roubar. Eu quero te ouvir, Senhor. Fala conosco, amém e graças a Deus. Esse texto começa dizendo que no 5º dia do 4º mês do 30º ano, no 5º dia, existe uma importância em entender que Deus trabalha com dias. Existe uma preocupação no texto bíblico de mostrar o calendário de que Ezequiel está vivendo. Deus trabalha com dias. Mas não só Deus. Você também trabalha com dias.
Eu também trabalho com dias. Eu organizo minha vida em dias, em fases, começo, meio e fim. O texto começa a mostrar exatamente no calendário qual é o momento e o dia e o mês que Ezequiel está vivendo. Eu crio marcos, datas, épocas, talvez de uma aquisição, de formar um patrimônio, de fazer uma viagem, de fazer um curso, de uma promoção no trabalho. Nós estabelecemos prazos. E está tudo bem estabelecer prazos. O problema é que, sem perceber, a gente começa a criar uma expectativa em prazos limites. Então eu tenho um prazo limite na minha cabeça para eu me casar. Se esse prazo limite não é alcançado, eu preciso me casar. Dentro do prazo limite eu tenho um critério. Fora do prazo limite, qualquer que apareceu, eu tenho um prazo limite para eu, depois de formar na faculdade, encontrar um emprego na minha área. Mas dependendo do tempo que demore desse prazo limite, agora eu estou aceitando qualquer coisa. A gente coloca um prazo limite. E aqui nasce um problema, porque quando o limite do prazo que na minha cabeça ia acontecer, a compra da casa, a cura, a libertação, a prosperidade, e esse limite do prazo que está na minha cabeça é ultrapassado, e eu encontro um silêncio de Deus depois disso. Eu não encontro um Deus que se manifesta, um Deus que me dá o que eu queria no tempo que eu estabeleci, um Deus que me abraça, me conforta, manda um profeta bater na porta da minha casa e dizer: ei, servo meu, não te aflija, porque vai acontecer. Deu tempo e aí eu estou sem nenhuma resposta de Deus. Nós começamos a chamar isso de fim. A gente põe um ponto final, porque a gente não quer sofrer por algo que já deu limite, já deu prazo, que para mim era um prazo adequado. O texto que li para você em Ezequiel 1:1, Ezequiel diz: eu sacerdote. Eu sacerdote. Só que quando ele fala eu sacerdote, ele não está num templo. Ele não está ministrando. Ele também não está exercendo o sacerdócio. Então por que Ezequiel diz eu sacerdote? É o começo do seu livro. Porque o sacerdócio, no caso dele, não era uma função só. Não era um lugar que ele ia ocupar, era uma identidade. Ezequiel era filho de Buzi, e Buzi era um sacerdote. Então ele vinha de uma família sacerdotal. E a coisa mais natural era que, se meu pai era um sacerdote, eu também serei um sacerdote. Se meu pai é um sacerdote, eu serei. Então não é um negócio que vai acontecer se der sorte. Não, tem que acontecer. É o caminho natural. Era a identidade dele desde a origem. Papai sacerdote, eu serei sacerdote. Por isso ele diz: eu, Ezequiel, sacerdote. Só que tem um detalhe. Todo homem de linhagem sacerdotal só se tornava sacerdote a partir dos 30 anos de idade. A Bíblia diz isso. Em Números capítulo 4, verso 3, diz que contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, a fim de que façam trabalho na tenda do encontro. A tenda do encontro era no tabernáculo, era os homens que seriam sacerdotes. Então, qualquer filho de sacerdote, do 0 aos 29, ele esperava chegar aos 30 anos para ele se tornar um sacerdote. E onde sacerdote vive? Em Jerusalém. Agora, no templo, prestando culto. Ezequiel, ele não está correndo atrás de um sonho. Ele sabe que naturalmente vai acontecer. Ele sabe que é só deixar os dias passarem. Deu 30 anos, ele vira o quê? Sacerdote. São os dias que ele estabeleceu.
Existe uma lógica, é um caminho correto. É só esperar, vai dar certo. Deu 30 anos, eu, Ezequiel, me torno sacerdote. Ele está esperando um começo que já é esperado, como muitos de nós aqui. A gente está sentado aqui dizendo: pastor, só estou esperando chegar dezembro, já está tudo desenhado, vai acontecer. Estou sentado aqui, olha, já está tudo planejado, vai acontecer, é o caminho natural. Eu vou casar, eu vou viajar, eu vou abrir minha empresa, eu vou ter filhos, eu vou constituir família. Eu estou sentado, é o caminho natural. Eu espero por isso. Só que mudou tudo. Mudou tudo, porque agora não é só sobre um desejo de Ezequiel, é uma expectativa legítima. Ele sabe que vai ser sacerdote com 30 anos. Só que agora, presta atenção, chegou o tempo de dar 30 anos para ele. Com quantos anos a gente é sacerdote? Dos 30 aos 50, 30 anos. Só que está chegando o tempo de ser sacerdote, mas ele não está onde deveria estar, porque não tem sacerdote na Babilônia. Sacerdote fica em Jerusalém. Ele não está em Jerusalém. Está chegando o tempo que na minha cabeça vai acontecer. Só que nesse tempo que eu acho que vai acontecer, eu não estou onde eu acho que deveria estar. Eu estou na Babilônia. E esse aqui é um golpe. É um golpe que dói demais. Porque Deus não mudou o tempo. Deus continuou mantendo a norma. Qual é a norma? Com 30 anos, você, Ezequiel, filho de um sacerdote, se tornará sacerdote. Deus não mudou o tempo, Deus mudou o cenário. Ele agora está num lugar diferente de onde ele deveria estar. E aqui tem uma dor. Você espera que algo aconteça, mas a sua realidade é totalmente antagônica ao que você espera acontecer. Você espera que vai estourar uma boa notícia, mas você mora num ambiente de más notícias. Você espera que naturalmente virá uma cura, mas você está morando num lugar de pioras. Ezequiel sabe, eu sacerdote, mas ele está na Babilônia. Deus mudou o cenário. Babilônia é um lugar de exílio para o povo hebreu, para o povo judeu. E quando Deus muda o cenário, o seu plano pode parar de fazer sentido. Quando Deus muda o plano, o seu plano pode parar de fazer sentido. Você pode dizer: uau, parece que o caminho correto que eu estabeleci, que parece que era natural, não vai acontecer mais. Porque na Babilônia, fala comigo, não tem altar. Na Babilônia não tem templo. Na Babilônia não tem sistema levítico. E eu estou na Babilônia. E no meu tempo, com 30 anos, eu ia ser o quê? Mas como que eu vou ser sacerdote no lugar que não tem templo? Como que eu vou ser sacerdote num lugar que não tem nada que me faça ser sacerdote? Não tem nenhuma possibilidade de exercer o que eu nasci para exercer onde eu estou. E se isso acontecer com você? E se o que você acha que tem que acontecer não tiver a mínima possibilidade de executar nesse momento o que você tem que executar ou fazer? Então imagina Ezequiel, 28 anos. Faltam 2 anos só, 28 anos. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Eu estou aqui, mas tem 2 anos para Deus fazer. Me tirar daqui, me levar para Jerusalém. Deus pode fazer. Eu, Ezequiel, o sacerdote. 29 anos, 1 ano só falta. Só 1 ano falta. Deus pode fazer. Deus pode mudar essa realidade. É o caminho natural. Deus vai cumprir o plano. 30 anos eu sou sacerdote. Eu sou filho de sacerdote. 29 anos, está tão perto.
faltando poucos meses, 3 meses, 4 meses, a fé cresce, vai dizer, vai estourar um milagre. Deus vai mandar um jato, Deus vai mandar um ônibus me buscar, Deus vai mandar um anjo me levar para lá, para Jerusalém, porque esse é o caminho correto. Eu vou ser um sacerdote, deu 30 anos, vai acontecer. Uma fé explodindo de expectativa, porque nós fomos ensinados a crer que até a última hora, até o último minuto Deus pode fazer, sim ou não? A gente foi ensinado, eu fui ensinado. Para mim só morre quando para de respirar, porque até o último minuto Deus pode curar qualquer doença. Para mim a porta só fecha quando Deus tranca, porque tem uma frestinha aberta, Deus pode mandar a porta abrir de novo. Então eu imagino Ezequiel dizendo, estou com 29 anos e 11 meses e 30 dias, falta um dia, nesse único dia Deus pode fazer uma reviravolta na minha vida, e eu posso ir para onde eu tenho que estar, cumprir aquilo que Deus estabeleceu para mim. Mas eu quero dizer hoje que Deus vai quebrar isso na nossa mente, porque deu 23 horas e 50 minutos e nada aconteceu. Deu 23 horas e 59 minutos e Deus não levou Ezequiel para Jerusalém. O dia virou, ele amanheceu com 30 anos de idade. Naquele dia, no plano dele, ele teria roupa de sacerdote, ele teria cinto de sacerdote, ele teria rotina de sacerdote. Mas com 30 anos de idade, ele está acordando na Babilônia. Nada aconteceu. Deus não mandou nenhuma voz, Deus não mandou nenhum sinal, Deus não mandou nenhuma intervenção. Por quê? Porque Deus não quis. E isso aqui é muito pesado que estou pregando aqui, porque você tem que abrir a sua mente. Isso aqui não é sobre Ezequiel, isso é sobre você. Isso é sobre aquilo que você acha que vai acontecer, porque é o caminho natural. E eu quero dizer uma coisa: a gente aguenta esperar, mas nós não aguentamos não entender. Enquanto eu estou esperando e existe uma lógica, eu espero. Mas quando a minha espera não faz mais sentido, é aqui que a gente quebra. Agora, com 30 anos, Ezequiel começa a perder o sentido da espera, porque até os 29 anos e 12 meses, Deus podia fazer alguma coisa para eu seguir o caminho natural, ser um sacerdote. Mas agora com 30 anos e um dia, 30 anos e 2 meses, 30 anos e 4 meses, a sensação que eu tenho é: meu Deus, que intervalo é esse? Meu Deus, eu estou ultrapassado. Meu Deus, eu estou ficando para trás. Meu Deus, o que tinha que começar ainda não começou. Meu Deus, eu estou velho. Meu Deus, o que vai acontecer comigo, Senhor? Meu Deus, a minha vida está parada. Meu Deus, cadê as promessas? Meu Deus, qual é o caminho natural? E aí o Satanás vem dizendo: você, está vendo? Deus abandonou você, você precisa fazer alguma coisa, porque até os 30 anos tinha que estourar na sua vida a promessa. Você não é filho de um sacerdote, você deveria ser um sacerdote. E esse é o lugar onde as pessoas travam, porque a memória congela. Eu agora só estou desesperado, porque eu tenho 30 anos e 20 dias, 30 anos e 40 dias. Então eu conto os 30, porque é onde tinha que acontecer. E agora eu conto depois os 30, que é onde vem cada dia de decepção por não ter acontecido o que seria o caminho correto. Eu estou formado desde 2015, mas eu tenho tantos dias que eu não consegui trabalhar na área. Eu tenho tantos dias que eu estou sozinho. Eu tenho um caminho correto que não aconteceu, onde a dor se repete, onde o porquê ecoa na minha alma, porque a ausência de resposta machuca mais do que uma resposta negativa. Porque se Deus tivesse dito para Ezequiel: olha, Ezequiel, esquece o sacerdócio, seria fácil. Mas Deus não fala nada. E como você lida quando você acha que deveria acontecer e não aconteceu, e Deus não falou nada? Não tem nenhum profeta, não tem nenhum anjo, não tem nenhuma resposta, não tem nenhum sonho, não tem nada. E você está aí em plantos dizendo: já fiz 30 anos, e cadê minha roupa de sacerdote? Cadê? Tem gente viva e parada, porque se perdeu no intervalo. Mas o Espírito de Deus está aqui. Deus vai mostrar para você que Ele não perdeu o controle. E por mais que exista um caminho óbvio, Deus nem sempre segue o que é óbvio. Por mais que as pessoas tenham feito uma linha do tempo dizendo: aqui você rompe, aqui você prospera, aqui você casa, Deus está dizendo: eu não me submeto à linha dos homens, eu faço o que quero como quero. Eu quero declarar hoje a soberania de Deus sobre a sua vida. Você não viverá engessado a uma linha do tempo. Sim, eu sou filho de Buzi. Buzi era um sacerdote. Com 30 anos a linha do tempo é: Ezequiel, você será um sacerdote. Mas eu tenho uma palavra: Deus tem planos diferentes para você.
Eu tenho uma palavra: não se amolde aquilo que todo mundo acha que vai acontecer. Deus tem planos diferentes para você. Deus tem planos diferentes para você, Ezequiel. Deus tem planos diferentes para você, Ezequiel. Deus não se atrasou. Deus desconstruiu um caminho. Você está preparado para Deus desconstruir alguns caminhos? Alguns caminhos lógicos, algumas coisas que para você tinha que acontecer, e Deus está dizendo: não vai ser por aí. Deus está quebrando o caminho de Ezequiel. Deus está dizendo: não vai ser como você imaginou, não vai ser no tempo que você imaginou, não vai ser na função que você imaginou. Não vai ser. Você não vai ser sacerdote. Você não vai ser sacerdote, porque o que ele queria fazer não cabia no que Deus ia fazer. Nem sempre o que você quer fazer cabe naquilo que Deus preparou. Então Deus vai dizer: não é por esse caminho, eu tenho outras coisas para você. Você está flexível para isso? Você quer ser isso, mas eu tenho coisas maiores. Você quer isso, mas eu tenho coisas maiores. Nem todo plano certo é o plano de Deus. O plano certo para Ezequiel qual era? Com 30 anos eu viro sacerdote. É o plano certo, é o plano do script. Mas Deus está dizendo: o plano certo não é meu plano. Eu tenho outros planos para você. O que eu tenho para você não é em Jerusalém. O que eu tenho para você é na Babilônia. O que eu tenho para você não é vendo o que vai acontecer em Jerusalém, é aqui na terra do exílio. Nem sempre o plano certo é o plano de Deus. Então você está chateado porque você quer o plano certo? Não, não quero o plano certo, quero o plano de Deus. O plano certo está tudo na matemática, está tudo feito conta. Eu já aluguei o ponto, Deus está dizendo: mas não é isso que eu tenho para você, é outro lugar, é outro ponto, é outra coisa. Pare de pedir o plano certo, comece a pedir o plano de Deus. O plano que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana. O plano que muda toda a minha estratégia, que me dá frio na barriga, perna bamba. Eu fico completamente perdidinho da Silva, porque não tem ninguém para olhar, para comparar o que está acontecendo. Mas eu não quero o plano certo, eu quero o plano de Deus. Levanta sua mão e grita comigo: eu não quero o plano certo, eu quero o plano de Deus. Fecha os olhos e grita de novo: eu não quero o plano certo, eu quero o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. No plano de Deus há unção. No plano de Deus há poder. No plano de Deus o inferno treme. No plano de Deus as coisas milagrosas acontecem. Deus vai fazer além do plano certo. Deus vai fazer o plano dele. Não reclame das coisas que estão mudando, porque nem sempre é o plano certo, é o plano de Deus. Eu quero o plano de Deus no meu casamento. Eu quero o plano de Deus no meu trabalho. Eu quero o plano de Deus no meu ministério. Eu quero o plano de Deus na vida dos meus filhos. E nem sempre o plano de Deus é o plano certo que os homens querem. É o plano de Deus. A Bíblia diz lá em Ezequiel 1 que aconteceu. Ele começou dizendo: eu, Ezequiel, sacerdote. Mas o texto continua dizendo: e aconteceu. Depois de um prazo, depois de um limite, que foi depois dos 30 anos, aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu não foi em Jerusalém. Jerusalém era o plano certo. O que aconteceu não foi no templo. O templo era o plano certo. O que aconteceu não foi com o sacerdote. A Bíblia diz que o céu se abriu. Fala comigo: o céu se abriu. O céu se abriu. Deus não resolveu o cenário. Deus não tirou ele da Babilônia. Deus mudou a dimensão do lugar que ele estava. Então Deus não levou ele para onde ele tinha que estar. Deus manteve ele no lugar que era estranho. E no lugar estranho, uma nova dimensão chegou. O que você quer? Estar no lugar certo? Ou ter uma nova dimensão? O que você quer? Estar no lugar onde todo mundo vê que é óbvio você estar? Ou estar num lugar estranho, um lugar que não combina com o plano certo, mas nesse lugar ver um céu aberto e uma nova unção descendo sobre você? Me perdoe você que gosta daquilo que sempre é o plano certo. Eu prefiro uma nova dimensão no lugar errado. Eu prefiro uma nova dimensão no lugar estranho. Eu prefiro ver aquilo que ninguém vê no lugar estranho. Eu prefiro ser quem eu quero ser diante de Deus na Babilônia, do que estar num plano certo xoxo em Jerusalém. Eu prefiro ver o céu aberto na Babilônia do que ver o céu fechado em Jerusalém. Eu estou pregando para alguém aqui. Deus vai mudar aquilo que você acha que é o certo para viver aquilo que é sobrenatural. Comece a se desapegar de coisas. Comece a se desapegar de fórmulas. Comece a se desapegar: meu primo foi assim, minha tia foi assim, meu pai foi assim. Sim, Buzi, parabéns para você, Buzi, que foi um grande sacerdote. Eu não sei quem foi, muito Buzi, mas eu sei que os planos de Deus para Ezequiel não são como os planos do papai. São planos diferentes. Se prepare para viver coisas diferentes. Olha lá, Ezequiel 1. Põe de novo. No 5º dia do 4º mês, estando entre os exilados junto ao rio, abriram-se os céus. Onde os céus se abriram? Na Babilônia. Isso aqui é profundo. Porque o que um sacerdote faz? O sacerdote tem acesso horizontal. O sacerdote é assim: o homem, o altar e Deus.
Fala comigo, horizontal. Um sacerdote vai em direção ao homem, e do homem ele vai ao altar, e do altar ele encontra Deus. É assim que o sacerdote serve, horizontal. Com 30 anos ele tinha que estar fazendo um serviço horizontal: homem, altar e Deus. Só que com 30 e poucos anos, ele está no lugar que não era o lugar correto, mas era o lugar que Deus queria. E Deus muda a lógica, não é mais uma relação horizontal: homem, altar e Deus. Agora é uma relação vertical: céu e o homem. Céu e o homem. Eu, Ezequiel, entre os exilados que estão na Babilônia, vi o céu se abrindo, e eu tive visões. Ezequiel não virou um sacerdote. Ele não virou um sacerdote, porque ele passou a ter acesso direto a Deus, sem precisar ser um sacerdote. O sacerdote precisa do altar para chegar a Deus. Ezequiel não precisa passar pelo pedágio do altar. O céu se abriu e ele fala com Deus diretamente. Ezequiel olha para isso, e aqui tem algo poderoso, porque o sacerdote ele precisa do templo para cultuar. O sacerdote ele precisa do sistema religioso. Existe uma liturgia, existe uma roupa, existe um ritual, existe uma forma, existe uma dependência da liturgia. Tem que ter a liturgia, tem o candelabro, tem a menorá, tem o altar de bronze, tem todo um ritual do sacerdote. Mas o profeta não tem religiosidade, o profeta não tem ritual, o profeta só depende de Deus, ele só ouve Deus, ele só fala por Deus. O profeta não precisa de um templo físico como o sacerdote. Para o profeta qualquer lugar é lugar, desde que o ouvido esteja aberto. Então Deus está dizendo: se eu mandar você para ser um sacerdote no caminho correto, você vai ter um limite, você vai me servir na horizontal. Mas se você ficar onde eu quero que você fique, entenda o que eu tenho para você, que não é o caminho correto, é o caminho sobrenatural. A partir de agora você vai me ouvir como vai ouvir agora. Você vai ver o céu se abrindo e visões descendo. Deus tirou dele um sistema para colocar uma dependência. Deus tirou dele uma religiosidade para colocar uma dependência. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez essa fase de desconforto, essa fase de não caber mais em lugar nenhum, essa fase de começar a dormir estranho, é porque você quer forçar ir para um lugar correto. E Deus está dizendo: vem para o lugar que eu quero que você esteja. Um lugar diferente. Isso é brutal, porque o sacerdote, e aqui não é uma crítica ao sacerdote, mas o sacerdote ele tem uma estabilidade no sistema. O sacerdote ele é protegido pelo sistema. Tem um lugar fixo, tem um alimento fixo, tem um povo que vai até ele, tem normas, tem liturgias. Há um sistema que dá para o sacerdote uma estabilidade. Mas Deus chama não mais para viver por estabilidade, mas para viver por revelação. Então não é mais uma liturgia, Ezequiel. A partir de agora você vai andando e eu vou falando com você. Você vai se movendo, eu vou te dando um recado. Você vai entrar em momentos tensos, e naquele momento eu vou te mostrar um vale de ossos secos, e você vai entender o que eu quero falar para aquele povo. Você vai entrar aí, eu vou te mostrar a água saindo por os umbrais do templo, e você vai andar 500 metros e você vai perceber as águas no artelho. Depois você vai andar mais, e no joelho, depois do lombo, eu vou mostrar para você águas profundas. Ezequiel, não tem uma liturgia. Um dia eu falo uma coisa com você, outro dia eu falo outra, mas uma coisa eu vou te dizer: todo dia eu falo contigo, filho meu, não importa. Então eu não vou te fazer viver uma vida num sistema correto, um caminho certo. Eu vou te dar um caminho que é meu, que nem todo mundo vê, que nem todo mundo ouve. Eu não quero que você se acostume com o sistema. Eu quero que você abra a sua mente para entender o que eu vou fazer. Olha que lindo, em Êxodo capítulo 28, existe uma roupa por sacerdote. Olha lá, são estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto, a fim de que Arão, seu irmão e seus filhos dele sirvam como sacerdotes. Serão feitas essas as vestes sagradas. Eu imagino que Ezequiel, com 28 anos, 29, já tinha tudo isso aqui preparado. Põe de novo. Ele já devia ter no guarda-roupa o peitoral, o colete, tudo prontinho para fazer 30 anos e dizer: virei um sacerdote. Mas não deu.
Com 30 anos ele não dava para ser sacerdote, porque não combina andar com essa roupa toda na Babilônia. Por que eu vou usar essa roupa num lugar que eu sou escravo, eu sou exilado? Então eu tive que aposentar a roupa certa. Enquanto o sacerdote tem um cinto para segurar, o cinto de um profeta é o azeite. O que segura a roupa de um profeta não é cinto, é azeite. Sem azeite, a roupa do profeta cai. Sem azeite, não tem profecia. Não é sobre ornamento, não é sobre túnica, não é sobre capa, não é sobre ornamento, é sobre óleo da unção. É sobre ouvir a voz do mestre. É sobre entender que o vento tem que soprar, porque se o vento não soprar eu vou sucumbir. Porque não vão me respeitar pela minha roupa, não vão me respeitar pela ritual, vão respeitar pela unção e o óleo que eu carrego. Não vão me respeitar porque eu falo bonito, vão me respeitar porque eu falo o que Deus quer que eu fale. Não vão me respeitar porque eu tenho um bom pedigree, ou porque eu falo bem, mas vão me respeitar porque em mim caminha a unção de Deus. O que sustenta o chamado de um sacerdote é uma estrutura, e o que sustenta um chamado de um profeta é a unção. Porque profeta sem unção é um homem comum. Sacerdote, bate o olho e você diz sacerdote, porque a roupa diz sacerdote. Profeta não. Profeta, a identificação nele não está na roupa, a identificação nele está no peso da glória. Samuel, até que abrisse a boca, era um homem comum, mas quando o profeta Samuel abria a boca, meu irmão, minha irmã, reis eram estabelecidos, reis eram destronados, porque um profeta não tem cinto, um profeta tem unção. E eu quero declarar algo sobre a sua vida. Você está esperando Deus fazer o que você planejou? Você está chateado aqui porque as coisas não aconteceram do jeito que você planejou? Você está esperando Deus perceber que aquilo que mudou está te incomodando? Pastor, estou fazendo 30 anos daquilo que eu estou esperando e não aconteceu. Eu quero que você dizer para você, bobinho, o céu já abriu. O céu já está aberto aqui. Você ainda está olhando para Jerusalém, esperando acontecer o caminho correto. Não é o caminho certo, é o caminho de Deus. O céu já se abriu, supere isso. Entenda que os planos de Deus são maiores. Entenda que nem sempre vai acontecer numa linha do tempo. Mas eu marquei dias, Deus também marcou. Mas eu programei, Deus também programou. Mas eu imaginei, Deus também imaginou coisas sobre você. E eu quero dizer que os caminhos deles são mais altos do que os seus. Os pensamentos deles são mais altos do que os seus. Hoje é dia de curar a alma. Hoje é dia de me preparar para o fogo do Espírito. Hoje é dia para entender, eu não vou vestir o que eu imaginava, mas vou vestir o que Deus quer. Eu não vou morar onde imaginava, mas vou morar onde Deus quer. Eu não vou servir na área que eu imaginava, mas vou servir na área que Deus quer. Você quer o que imagina ou você quer o que Deus quer? Você quer o que planejou ou você quer o que Deus quer? O pai de Ezequiel disse, você vai ser um sacerdote. E Deus está dizendo, sacerdote coisa nenhuma, você será profeta. Profeta, profeta. Deus vai mudar cenários na sua vida. Deus vai mudar cenários. Nós temos que escolher se queremos revelação ou estabilidade. Nós temos que escolher se queremos o controle ou se queremos a dependência. Nós temos que escolher se queremos um plano antigo, estabelecido, ou se queremos um propósito atual. Muitas coisas da minha vida não aconteceram do jeito que eu queria, no tempo que queria. Só que outras coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginava. Em momentos que eu achava que as coisas iam acontecer, não aconteceram. E em momentos que eu achava que tudo ia demorar muito, puf, foi um estrondo. Porque nem sempre o caminho certo é o caminho bom. Porque Deus não vai sustentar um plano que Ele não decidiu. Deus não vai sustentar um plano que é seu. Você não manda em Deus. E o que Deus espera de você é submissão aos movimentos que Ele está fazendo. É submissão. Deus chegou no dilúvio, depois do fim do dilúvio. Deus ressuscitou Lázaro num tempo que Marta e Maria chamavam de atraso. O caminho certo seria: Jesus vem enquanto ele está doente e não deixa ele morrer.
Mas o caminho de Deus vou deixar ele morrer, e só depois de 4 dias eu vou chegar. Porque não é o caminho certo, é o caminho que eu tenho. A filha de Jairo, enquanto Jesus está indo para orar pela menina, chega um homem para Jairo e diz: ei Jairo, nem leva Jesus para a tua casa, porque tua filha acabou de morrer, não incomoda mais ele. E Jesus disse: vamos lá, que ainda dá tempo. Você está chocado porque o caminho certo não aconteceu? Deus falou com Ezequiel depois dos 30 anos. Um sacerdote que tinha uma túnica, agora a túnica dele virou fantasia, porque não valia mais nada. O lugar que ele estava não dava para usar o que tinha para usar. Porque Deus não trabalha no seu prazo. Ele invade depois dele. Ele chega depois. Então eu quero dizer para nós orarmos. Hoje não é dia de pedir. Hoje é dia de soltar. Soltar esse caminho certo. Soltar, dizer: Deus está aqui, ó. Eu não vou teimar. Eu não vou teimar mais nesse caminho. Eu não vou teimar mais. Eu esperei muito por isso, mas não aconteceu. Comprei roupa, me programei, me organizei, me ensaiei como que eu ia me tornar sacerdote com 30 anos. Mas hoje eu estou soltando o plano certo. Eu estou entendendo que eu não sou igual a todo mundo. Eu estou entendendo que comigo não é igual a todo mundo. Eu estou soltando esse prazo que eu estabeleci. Eu estou soltando esse tempo que eu coloquei como máximo para as coisas acontecerem. Eu estou soltando esse controle, Senhor. Eu estou soltando. Eu estou soltando. Deus, eu não quero mais o que eu imaginei, mas eu quero o que o Senhor decidiu. Você pode falar isso comigo? Com muita verdade. Fala assim: Deus, eu não quero mais o que eu imaginei. Eu quero o que o Senhor decidiu. 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 Então hoje eu vou curar minhas dores. Porque quando o meu plano termina, Deus nunca chega atrasado. Ele chega no único momento onde eu não vou resistir mais. Eu vou viver sem desistir. Ezequiel não foi conhecido como um sacerdote. É o profeta Ezequiel. Nós chamamos ele de profeta. Mas o caminho certo era para ser sacerdote. Mas ele foi um profeta. Talvez você não consegue romper na sua profissão porque você quis fazer de tudo para ser um sacerdote. Mas o plano de Deus é que você seja um profeta. E você diz: eu não aceito, depois de tudo que eu investi na minha carreira, eu tenho que vencer aqui. Será? Será que não é hora de você ouvir a Deus, dizer: Deus, o plano correto é esse, mas qual é o plano que o Senhor tem para mim? Oh Deus, eu quero te ouvir.